Veja esse vídeo extremamente importante, pois a direção veio do Eterno Deus, aonde Ele nos alerta em Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem o acusa, quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Ele nos alerta que os sofrimentos, as dificuldades e os problemas do nosso dia a dia passamos por não conhecer a sua palavra, por não conhecê-lo e tampouco seguir os direcionamentos que ele dá na sua palavra, a Bíblia. E então eu te pergunto, você acha que a nova era não foi citada dentro da palavra de Deus? Por esse motivo, eu estou aqui, enfatizando para que você fique até o final deste vídeo, pois eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus esse segmento da nova era e por que Deus, nosso Senhor, quer que eu e você nos atente. Pergunte agora ao seu eu: você se acha fiel ao amor de Deus? O amor de Deus por você? Ou a sua fidelidade ao amor de Deus tem sido hipócrita? Duro, né? Sim. Pois ouçam o que a palavra de Deus nos diz em Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Ouçam a palavra de Deus, Israel. O Senhor tem uma acusação contra vocês, e Ele os acusa dos seguintes crimes: não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vocês juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Eu quero que você entenda que o adultério aqui, ele é representado exclusivamente da substituição do eterno Deus pelas coisas deste mundo. Ou seja, você coloca tudo no lugar que é só de Deus. E esse tudo, quando eu falo com você desse tudo que você coloca, eu quero falar da mistura de práticas e costumes que Deus abomina, porque Ele deseja fidelidade da nossa parte para com Ele. Quando eu digo que eu adoro a Deus, eu não posso dividir essa adoração com mais nenhum outro, pois Ele deve ser suficiente para mim, para nós. Lembram do primeiro vídeo, onde eu perguntei para vocês: todos os caminhos levam a Deus? Então, confirmando para vocês, não levam a Deus, pois somente Jesus Cristo é o caminho, como diz a palavra em João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O desejo do Senhor para mim e para você
é que sejamos uma bênção, que sejamos bem-aventurados, que vençamos. Mas se não tivermos o conhecimento das suas verdades dentro da palavra de Deus, somos levados a praticar coisas que entristecem o coração de Deus e lhe causa abominação. E acabamos tão envolvidos nesses enganos que aos poucos vamos nos afastando das verdades do Altíssimo, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para aquele que obedece à sua palavra. Tal qual Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Envoltos no engano, nós nos tornamos alvos fáceis para a manipulação de Satanás e seus agentes imundos, que lá atrás Deus já nos alertou para não cairmos nestes enganos. E eu estou falando, quando eu digo para você lá atrás, eu estou falando do livro de Deuteronômio, capítulo 18. O livro de Deuteronômio, todo ele, o livro, ele foi uma instrução de Deus dada a Moisés, né? Então o Senhor deu a Moisés, mas que foi escrito por Josué, entendeu? Então, quando eu digo para você que lá atrás Deus já nos alertou para a gente não cair nesse engano, né? Nós estamos cometendo a abominação ao Senhor. E o que é isso? É uma repulsa, é uma aversão que Deus sente com essa situação, pois é isso que causamos no coração de Deus quando nos desviamos dos seus ensinamentos e ignoramos o seu amor por nós como Pai. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o Israel de Deus, o seu povo escolhido. Nós vamos ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os amou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo! A palavra de Deus que fala ao nosso respeito. Portanto, eis aqui a necessidade de fazermos a diferença. Não nos envolvermos com as práticas tal qual Deus já nos direcionou para não fazermos, pois é abominação ao Senhor. São práticas que outros povos e nações têm costume de fazer, mas o nosso Deus não aceita que venhamos nos envolver. Então eu convido a você a ver comigo algumas dessas práticas, que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo de 9 a 13. Quando chegarem à terra prometida, tomem cuidado, não vão ficar corrompidos pelos horríveis costumes dos povos que vivem lá atualmente. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá dar-se a nenhuma dessas práticas. Adivinhar o futuro e as coisas secretas, ler a sorte das pessoas, seja por qual meio for, invocar espíritos para pedir ajuda deles, encantar ou hipnotizar bichos e pessoas, fazer trabalho de médium, fazer magia ou todo e qualquer tipo de feitiçaria, consultar os mortos. Aquele que faz coisas desse tipo causa horror ao Senhor. Foi justamente por praticarem coisas assim que ele está expulsando estas nações das terras deles.
Vocês devem andar com retidão diante do Senhor, o nosso Deus. Quando Deus fala aqui a respeito dessa terra prometida, é porque Deus, ele prometeu, ele fez uma promessa ao seu povo Israel. E quando Deus diz, cuidado, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver muitas coisas erradas. E vocês devem estar atentos para não praticar a mesma coisa. Porque eu, o Senhor, abomino isso, me entristeço e não aceito que isso aconteça. Eu não aceito que vocês pratiquem tais coisas, tá certo? Então, nós vimos as práticas aqui de Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 13. E essas práticas, esses costumes desenvolvidas naquela época, hoje nós vamos perceber que essas práticas são as mesmas, mudando-se apenas a roupagem de cada uma delas, ou seja, a forma de apresentação, aonde o intuito é atrair. Hoje nós temos as redes sociais, a tecnologia, mídia, a elite, buscando solução para as suas vidas vazias. Por que vazias com essas práticas? Porque somente o Senhor Jesus Cristo pode e deve preencher este vazio em nosso coração. Aqui no versículo 9, quando o Senhor fala, de Deuteronômio 18, eu também quero enfatizar para você que ele diz aqui, quando chegarem à terra prometida, ó Israel, eu quero que você entenda que Deus, ele não está falando apenas com o povo de Israel, mas ele está falando com a igreja do Senhor Jesus. E ele também fala com você, com todo aquele que deseja obedecer a sua palavra, aquele que precisa e que reconhece a necessidade de viver com Deus. Então, Deus, ele alerta e ele fala assim, quando você entender isso, quando você entender que precisa de mim, quando você tomar essa decisão de me obedecer, então a partir desse momento você não vai seguir mais essas práticas. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Amém? Nós sabemos que muitas vezes nos pegamos buscando socorro onde Deus não está. E com isso nós acabamos abrindo uma brecha, uma porta para que o inimigo das nossas almas, Satanás, nos ataque. Quando nos sentimos ou quando estamos mais sensíveis, sabe? Por problemas, por situações adversas que afligem a nossa vida. Você sabia que por muitas vezes, por você se envolver em lugares e práticas erradas à vontade de Deus, acredite, isso trará para a sua vida consequências desastrosas. E você não vai lembrar o porquê está passando por aquilo naquele momento. Mas foi uma brecha dada, uma porta aberta ao mal na sua vida. Nós vamos ver o que Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz a esse respeito. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então não busque nenhuma resposta para a sua vida fora da palavra de Deus. Fuja agora de cartomante, de cigana, de feitiçaria, de disciplina espiritual, de escolas ocultistas, técnicas holísticas, terapias mentais, formas esotéricas de espiritualidade, experiência paranormal, astrologia, bruxaria, médiums, medicina alternativa que promete desenvolver o seu eu interior, melhorar a sua personalidade, realização e produtividade mental. E o que é isso? É aprofundar você, sabe, para além do que é dito. Está ligado ao cosmos, planetas, espiritismo, Silva Mindi, que é um programa de autoajuda e meditação. Meditação transcendental, que são mantras,
técnicas de pensamento positivo, concentração, movimento potencial humano. Ele vai explorar o potencial de cada um. Meditação, relaxamento mental, que é o yoga, né? O poder da mente. Como eu já disse para você, no passado, Deus já fez um alerta referente a essas práticas e nos pede, como Igreja do Senhor Jesus, a não nos envolvermos com nenhuma dessas práticas pagãs. De repente, você pode até estar dizendo: Pastora Miriam, mas eu não sou igreja. Eu quero te dizer que não tem problema, pois o alerta do Senhor Jesus é para todos nós. Lá em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30, eu vou ler para você e você vai ver o que o Senhor diz a esse respeito. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Você está cansado ou cansada dessa vida? Da vida que você está vivendo? Você se envolveu com muita coisa que só te levou para baixo e que você só foi se afundando. E você não consegue sair desse buraco. Deus tem a saída para você. Tanto para a igreja dele, que é o Israel de Deus, que são seus filhos, como para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz que todo aquele que crer em Deus e clamar por ele e acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus será salvo. Deus quer te salvar de onde você está. Qual é o buraco que você está? Qual é o engano que você está? Não há nenhuma diferença daquele tempo para os nossos dias de hoje. Mudou-se a roupagem e ficou mais atrativo, mais bonito, na mídia, nas propagandas. Virou status, puro modismo para consultar o futuro. A roupagem mudou, mas o pecado continua sendo o mesmo. O engano que está nessa terra é o mesmo. O espírito de engano. O amor de Deus por mim e por você é tão grande que hoje Ele nos chama a despertar desse engano, dessas mentiras, dessas manipulações. Que somente Ele, o Senhor, seja adorado, buscado. Confie nele, conte com Ele, dependa dele, meu amado. Eu quero dizer para você que não importa o buraco onde você está, não importa em qual engano você tem caminhado. O que eu quero que você entenda e o que a palavra de Deus diz a esse respeito é que só Jesus Cristo salva. E Ele veio para salvar, para buscar aquele que está no buraco, aquele que está perdido, aquele que está enganado, aquele que não sabe nem como sair dessa situação. Então, hoje, meu amado, entenda o que Deus deseja para você. Ele deseja te salvar, Ele deseja tirar você desse buraco, Ele deseja abrir a sua mente, trazer o entendimento, o discernimento de quem Deus é e de quem você é. De onde Deus está e da onde você está. Hoje, o ser humano se encontra num abismo, mas Deus, pelo seu amor, por amor ao ser humano, Ele construiu uma ponte até Ele. E essa ponte se chama Jesus. Jesus Cristo é a ponte entre o homem e Deus. Ele é o único mediador. É aquele que intervém, é aquele que clama, é aquele que intercede em favor do homem, do ser humano, a Deus. E hoje, o Senhor Jesus está clamando, intercedendo pela sua vida. Por isso Ele nos envia hoje aqui, para esclarecer tudo isso para você, para que você entenda o amor de Deus pela sua vida. Então hoje, escolha mudar,
Escolha dar uma chance para Deus. Deus te ama. Busque a presença dele. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Declare: eu preciso de Deus, eu preciso. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora do problema, naquele momento em que nós não sabemos nem o que fazer, nem qual atitude tomar. Então hoje, Deus coloca para você um caminho, o único caminho que vai te levar a Deus e vai levar você a ter uma vida totalmente diferente daquela que você tem vivido. E esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Escolha hoje, adore a Ele, busque a Ele, confie nele, conte com Ele, dependa dele. Porque a palavra de Deus também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja salvo neste momento. Declare isso. Faça essa oração comigo. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e declare: Pai amado, Pai querido, eu entendo e reconheço que o Senhor, o nosso Deus, o eterno Deus, é o único Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E nesse momento, eu venho diante de Ti pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados. Perdoa-me todas as vezes que eu busquei em outro lugar ou em pessoas aquilo que só o Senhor pode dar. Perdoa os meus pecados, as minhas palavras, as minhas atitudes, tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo, Senhor, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, que nós não devemos buscar as práticas de outros povos, as práticas pagãs, mas nós devemos buscar o Senhor. Nessa hora eu busco o Senhor Deus, aquele que me criou, que me deu o fôlego de vida. Eu escolho hoje te servir. E nessa hora eu quero reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu te peço, Senhor Jesus, que Tu entres na minha vida, no meu coração, e venha tomar a direção da minha vida a partir desse momento. Pois eu quero depender de Ti totalmente. Entrego a minha vida totalmente nas Tuas mãos. E te peço que o Senhor venha conduzir os meus passos a partir deste momento. Senhor, eu preciso de Ti. Ajuda-me, dirija-me, pois eu entendi que só Jesus Cristo salva. Eu preciso de salvação para a minha vida e para a minha casa e a minha família. Portanto, nesse momento, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, Jesus. E te peço que Tu envies o Espírito Santo para habitar em mim e me ajudar e me direcionar por todo o caminho, todos os dias que eu ainda tenho aqui nesta terra. Pois eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, sabendo, confiando que o Senhor ouve, que o Senhor me ouve e que assim será feito. Em nome de Jesus, obrigada e amém. Amém? Glória a Deus pela sua decisão. Você tomou a decisão certa. A partir desse momento, o Espírito Santo vai caminhar com você, vai habitar dentro do seu espírito e vai trazer discernimento, entendimento, vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz de Deus e caminhar assim como a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. Porque a palavra de Deus diz que aquele que obedece tem uma vida abençoada. E o meu desejo para você é que você tenha uma vida abençoada a partir de agora. Uma vida de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.